hoje nós trouxemos um assunto mesclado. Por quê? Porque hoje o foco nosso estamos direcionando para o Enem, e o Enem ele traz um conteúdo mesclado, história com ciências, com geografia, tema da redação também mescla com a ciência, com a biologia. Então hoje a modernidade traz a necessidade de um conhecimento amplo em todas as direções. Então por isso hoje nós vamos falar sobre desastre natural e as catástrofes que o mundo tem vivenciado durante os últimos anos. Desastre natural é considerado quando ocorre um evento físico, por exemplo, sismo, inundação, furacão, incêndio, tsunami, queda de meteorito, erupção vulcânica, endemia, pandemia e epidemia. Em locais onde não há presença humana, os fenômenos naturais são considerados eventos naturais. E é considerado desastre quando há uma destruição social, no caso das pessoas, ou de bens materiais também, atingindo, no caso, um indivíduo, uma comunidade, uma cidade, o estado ou até o país. No dia 12 de outubro é comemorado o Dia Mundial para a Prevenção dos Desastres Naturais. Isso foi mencionado no relatório da ONU em 2019 e que foram acertados as decisões e medidas de prevenção de desastres naturais que exigiu colaboração dos países membros com interesse global. As catástrofes que mais marcaram a humanidade, nós podemos considerar uma que é um romantismo no estudo da geologia, das ciências, da biologia ou da própria história, não é? Então, seria a erupção do vulcão Vesúvio em Pompeia no ano 79 depois de Cristo, onde atingiu 5 cidades, e uma delas foi a Pompeia, na Itália, né? E as cinzas que atingiram a cidade, onde causou a morte de centenas de pessoas, e essas pessoas permaneceram solidificadas com o passar do tempo. Então até hoje existe o Jardim dos Fugitivos na cidade de Itália, onde é um ponto turístico. Voltando numa época mais recente, há interesse da ciência, em 1970 ocorreu o ciclone de Bola na Índia, e este ocorreu no Golfo de Bengala, atingindo o Paquistão Oriental, matou 500 mil de pessoas. Esse evento foi considerado pela Organização Mundial Meteorológica como o ciclone mais mortal já registrado até a época. Para uma época mais recente, nós poderemos considerar o terremoto e tsunami no Oceano Índico, que ocorreu no ano 2004. A magnitude de 9,1 do sismo ocorreu à costa da Indonésia, provocou um tsunami em seguida, no caso, e deixou aproximadamente 223 mil mortos. Atingiu também 13 países e chegou até a região leste da África.
terremoto no Haiti no ano 2010. Os tremores de 7 na escala Richter deixou aproximadamente 200 mil mortos e 1,5 milhão de habitantes desobrigados. Um ponto interessante na questão do terremoto do Haiti é que o Brasil tem enviado ajuda humanitária àquele país. Ano 2011 ocorreu o terremoto e tsunami no Japão. E esse terremoto foi considerado como um dos maiores terremotos, até porque atingiu uma intensidade de sismo de 9 graus na escala Richter, e que atingiu o litoral nordeste do Japão e também 20 países. 2005, vamos relembrar que ocorreu o furacão Katrina nos Estados Unidos. Esse desastre natural foi muito divulgado pelas mídias internacionais e tal, e que com poucos dias atingiu 7 estados americanos e causou cerca de 1.800 mortes. Esse furacão Katrina atingiu até em certo ponto a economia americana. E o fato marcante aqui no Brasil foi no dia 25 de janeiro de 2019, o rompimento de barragem em Brumadinho. Lembre que a barragem era denominada de barragem de mina Córrego do Feijão. Isso em Minas Gerais. Consideramos doenças contagiosas ou doenças que atingem a população em massa, nós podemos considerar a seguinte situação. Surto ocorre quando há um aumento repentino dos números de casos de uma doença em uma região específica. Enquanto que epidemia, por exemplo, a epidemia quando atinge vários bairros de uma cidade ou localidades do município, vai ser uma epidemia municipal. E quando atinge várias cidades, nesse caso poderá ser considerado uma epidemia estadual. E em diversas regiões no país, aí sim, uma epidemia nacional. E endemia é a seguinte situação. Não está relacionada a uma questão quantitativa, mas é uma doença que é classificada como endêmica, típica de uma região, no caso, como acontece, por exemplo, com muita frequência. Nesse caso, nós podemos considerar as doenças sazonais. Por exemplo, a febre amarela é um bom exemplo que é considerado uma doença endêmica, principalmente da região norte do país, né? No caso do Brasil. Enquanto que pandemia é uma escala de gravidade das piores, no caso. Por quê? Porque ela é considerada a partir do momento que a doença atinge e se espalha por diversas regiões do planeta. Então, nesse caso, é considerado uma pandemia, como é o caso do coronavírus agora na atualidade.